Olá, chamo-me Helena e sou professora de Matemática do Ensino Superior. Venho-vos propor um desafio. Em abril de 2020, o João e a Joana, como não podiam sair de casa, decidiram fazer cafés. Os cafés ficaram a uma temperatura de 50 graus. Como estavam muito quentes, eles decidiram arrefecê-los. E de que maneira é que eles fizeram isso? O João colocou o café no frigorífico durante 4 minutos a uma temperatura de 0 graus. Passado esse tempo, provou o café, achou que ainda estava quente e deixou arrefecer mais 4 minutos no meio ambiente a uma temperatura de 20 graus. A Joana decidiu fazer o contrário. Primeiro deixou arrefecer no meio ambiente 4 minutos e só depois é que colocou o café no frigorífico. A minha pergunta é: qual dos cafés arrefeceu mais depressa? Ou seja, qual a ferramenta matemática que nos permite responder a esta pergunta? O nosso problema está relacionado com a taxa de arrefecimento do café ao longo do tempo. A ferramenta matemática adequada é a derivada, pois representa a taxa de variação de uma quantidade em relação à outra. Ou seja, qualquer modelo matemático que pretenda modelar o arrefecimento dos cafés terá que ter a derivada. O modelo que vamos usar é a lei de arrefecimento de Newton. Temos aqui uma equação diferencial, porque tem aqui uma derivada. Esta derivada é a derivada da função temperatura em ordem à variável impedente T. K é o coeficiente de arrefecimento, que depende das características físicas de um corpo. Neste caso, vamos considerar K igual a 0,1 e T vai ser a temperatura ambiente. Se resolvermos esta equação diferencial, obtemos esta função que depende de uma constante C, que será calculada de acordo com algumas condições iniciais específicas. Ora bem, temos aqui a função que nos dá a variação da temperatura de um corpo ao longo do tempo. Era precisamente esta função que estávamos à procura para resolver o nosso problema do arrefecimento dos cafés. Vamos ver no caso do João. O João primeiro colocou o café no frigorífico a uma temperatura de 0 graus. A temperatura inicial do café era de 50 graus. Com esta informação, nós conseguimos calcular a constante C. Basta vir aqui à função e substituir a temperatura ambiente por 0 graus e calcular a constante C. Usando esta função, podemos saber qual a temperatura do café do João após 4 minutos no frigorífico. Basta fazer as contas, substituímos o T por 4 e obtemos uma temperatura de 33,5. Após esta etapa, o João deixou arrefecer o café mais 4 minutos no meio ambiente, a uma temperatura de 20 graus. A temperatura inicial do café nesta segunda fase é de 33,5 graus. Com esta informação conseguimos calcular a constante C, substituindo agora a temperatura do meio ambiente por 20 e aplicando esta função conseguimos saber a temperatura do café do João após 4 minutos, neste caso no meio ambiente, e também após 8 minutos de arrefecimento. No caso da Joana, será que conseguem fazer os cálculos? Penso que sim. São muito semelhantes aos cálculos que foram feitos no caso do João. No entanto, as etapas estão ao contrário. Primeiro a Joana colocou o café a arrefecer no meio ambiente e só depois é que pôs no frigorífico. Se fizerem as contas e no final da segunda etapa vão ter o valor de 26,9. Ou seja, conclusão. Após 8 minutos de arrefecimento, a temperatura do café do João era de 29 graus. Após 8 minutos de arrefecimento, a temperatura do café da Joana era de 26,9. Ou seja, a resposta à minha pergunta inicial é: o café da Joana arrefeceu mais depressa. Com este desafio, quis-vos mostrar uma das muitas aplicações que as equações diferenciais têm em problemas do mundo real. Espero que tenham gostado. Até uma próxima oportunidade.